Lançado em janeiro de 2022, levou apenas alguns dias para que The House começasse a chamar a atenção dos espectadores, que perceberam que havia algo muito diferente do habitual no catálogo da Netflix. Gravado completamente em stop motion, a técnica que se utiliza de objetos inanimados e milhares de fotos dispostas uma atrás da outra para criar a impressão do movimento quando convertido em vídeo. A produção adota um estilo neogótico e uma estética que incomoda propositalmente o espectador, para dar ainda mais ênfase à sua trama, que por si só, uma vez que compreendida, tem todos os elementos para incomodar até mesmo o mais são dos que ousam compreender. Dividida em 3 capítulos, que se passam em períodos completamente diferentes do tempo, The House acompanha essencialmente a história de uma casa, não de seus habitantes. No primeiro capítulo, temos a construção da mesma em meados do século XIX. Após receber a visita de parentes snobs, que diminuem todas as conquistas e posses de Raymond, o patriarca da família, tomado pelo desgosto, acaba saindo pela floresta durante a noite, enquanto bêbado, e durante o passeio, acaba se encontrando com uma carruagem misteriosa, que o convida para dentro, para que conversassem e supostamente lhe oferecer o contrato de construção da casa, totalmente de graça, como um presente para a família. O personagem prontamente aceita, visando todo o status que receberia com tal aquisição, mas logo, tal grande presente se torna um grande problema para a família, que vê sua vida diretamente entrelaçada com a casa e, uma vez lá, declinar cada vez mais. Já na segunda parte, que se passa nos tempos atuais, acompanhamos um corretor imobiliário que investiu todas as economias da sua vida e ainda teve que fazer um grande empréstimo com o banco para reformar a casa em questão. Sua intenção era unir os melhores elementos arquitetônicos dela com o melhor que a engenharia moderna poderia proporcionar. Apesar de ter feito um trabalho extremamente cuidadoso, a casa parece ser amaldiçoada, pois não importa o quanto se esforce, problemas e mais problemas sempre voltam a aparecer, com pragas e insetos tomando todos os andares, e por fim, até mesmo verdadeiros parasitas passando a habitá-la, totalmente contra a vontade dele, que fica de mãos atadas e sem ter o que fazer, vendo a sua dívida do empréstimo aumentar ainda mais. Quase que em contraponto às histórias anteriores, o terceiro capítulo tem um tom completamente distinto, e ao invés de utilizar da tragédia como um elemento de humor ácido, tenta trazer uma mensagem e uma aura de esperança, onde o aquecimento global já fez com que os níveis dos oceanos tenham aumentado em um nível preocupante, e as pessoas precisassem viver em barcos. Rosa é a proprietária da casa, que está determinada a transformá-la em uma pensão de sucesso, apesar de não receber visitantes ou hóspedes já há meses, pois todos estão fugindo da água, que invade cada vez mais lugares. Assim como no ato anterior, a casa parece apresentar problemas sem fim, que não importa quantas vezes sejam consertados ou reparados, voltam a aparecer. A protagonista parece ter um certo vínculo emocional com o local, pois carrega fotos de seus pais com ela, e mesmo com a destruição iminente do local pela água, continua a insistir até o último momento possível de que poderá salvá-la e transformá-la em uma pensão de sucesso, como sempre sonhou. Após seu lançamento, não demorou para que teoria surgisse na internet, apontando que o arquiteto poderia ser o próprio diabo, que construía a casa para testar onde os seres humanos estariam dispostos a ir com seus vínculos e pecados. Embora não tenha muito embasamento com o que pode ser observado na trama, a teoria faz completo sentido se for analisado o que a casa passa a representar com o tempo. Apesar de haverem muitas críticas e sátiras ao longo dos 3 atos, que explora diferentes abordagens e temas de cada história, o ponto que une todas elas é como a casa parece fazer florescer as obsessões mais profundas de cada personagem, e como ela mata lentamente cada um desses sonhos e vícios que cada um possui. No primeiro ato, Raymond e sua família vivem uma vida simples e eram retratados como muito felizes até a visita da família do patriarca. Ao chegarem na pequena casinha da família, eles reclamam do espaço, da mobília e da comida que os oferecem, humilhando completamente o patriarca, que apesar de ter estudado assim como o restante de seus irmãos, não consegue alcançar nada em questão de títulos ou posses. Isso faz com que Raymond fique obcecado em conseguir se tornar mais, e o arquiteto parece perceber isso, oferecendo justamente a casa para que isso se realizasse. Uma vez lá, Raymond e sua esposa ficam maravilhados com tudo que tocavam. A obsessão começa a se manifestar com ainda mais força, pois enquanto ela passa seus dias costurando até desmaiar de cansaço, Raymond fica horas apenas em frente da lareira, admirando e queimando todos os seus antigos bens, pois eram as únicas coisas que estava disposto a queimar na nova casa. Mabel, a filha mais velha da família, parece ser imune aos encantos da nova casa e do arquiteto, pois como ainda era uma criança, não tinha conhecido os encantos do materialismo e da ganância. Ela percebe que há algo de muito estranho com seus pais, mas não consegue identificar perfeitamente o que é. Absorvidos por tudo que a casa tinha a oferecer, Raymond e sua esposa estavam maravilhados com as posses, e aos poucos começaram a viver em função delas, se tornando uma cadeira e uma cortina, simbolizando as personalidades passivas e materialistas que haviam adquirido com a nova casa.
Esse primeiro ato satiriza esse comportamento exacerbadamente materialista e mostra como a vida não pode ser vivida por uma mobília, imóvel e que vive apenas para enfeitar o ambiente, sem nada contribuir, como ambos haviam se tornado ao longo da trama. A obsessão por ter mais posses e impressionar a família de Raymond havia os tornado pessoas vazias e sem qualquer valor existencial. E o diabo parece se divertir com tudo isso, os amaldiçoando para que lidassem com esse completo vazio filosófico e de propósito que continham dentro de si. Já na segunda parte, que se passa justamente na era em que as relações humanas são as mais acirradas da história, a obsessão deixa o materialismo puro de lado, mas volta a ser uma vontade doentia de alcançar o sucesso profissional. O corretor, que agora é um rato antropomorfizado, assim como todo o restante da população, dorme no porão e se alimenta muito mal, para assim economizar recursos e conseguir lucrar ainda mais com a posterior venda da casa. Ao invés de contratar profissionais para lidar com problemas como os insetos e a instalação de lâmpadas inteligentes, prefere resolver tudo por ele mesmo, para novamente conseguir uma maior margem de lucro com a venda da casa. Esse comportamento workaholic é visto bem como noviço, principalmente quando é revelado que a suposta namorada com quem conversava, na verdade se tratava de seu dentista, que chegou a denunciá-lo por assédio em virtude das ligações em momentos inoportunos, pois não havia mais ninguém para quem ele pudesse ligar e conversar nos momentos difíceis. O corretor vivia em função do seu trabalho e a venda da casa, abrindo mão de todo o resto para conseguir encontrar o sucesso, e no fim, a casa e possivelmente o diabo parecem se divertir com a situação, enviando o casal de toupeiras como potenciais compradores, que não somente apenas enrolam o corretor, como também o fazem retornar a um estado de selvageria, assim como eles. Assim como no primeiro ato, o final do segundo ato satiriza o estado inicial do protagonista, que inicia a trama como um personagem ganancioso e voltado para o lucro, a termina em um estado de completa selvageria, e alheia ao lucro ou ao capitalismo, vivendo como um animal na casa que tanto se esforçou para reformar. Em contrapartida, Rosa, a protagonista do terceiro ato, ao contrário de todos os demais personagens, não era movida pelas motivações mesquinhas ou egoístas, mas tinha um sonho que fica subentendido que herdou de seus pais, de quem também herdou a casa. Todos os meses, ela tenta reencontrar a esperança para continuar, e mesmo fazendo inúmeros sacrifícios para reformar a casa e consertar os defeitos que vão aparecendo, nada parece surtir efeito. Quando seus últimos 2 inquilinos, que já não pagam aluguel há meses, avisam que deixarão a pensão, ela tem um colapso, pois percebe que ficará sozinha para sempre naquele local, pois todos a estavam deixando. Mesmo com Elias e Jen a convidando para que fosse embora com eles, Rosa resiste, pois quer continuar na casa. Assim como nos 2 primeiros atos, o terceiro ato também retrata a obsessão, mas uma forma emocional dessa. Rosa nutria uma ideia e um sonho que havia herdado de sua família, um ideal que não se permitia abandonar nem diante do desastre, pois era evidente que a água destruiria a casa muito em breve, e caso Rosa não saísse dali, acabaria sendo morta pela correnteza. Sua dificuldade em acertar a mudança e aceitar que nem tudo sairia como planejado era novamente satirizado pelo ambiente, que trazia uma barreira da natureza para que a protagonista simplesmente não conseguisse transpor. Entretanto, como dito, o final do terceiro ato é muito mais suave do que os anteriores, pois ao invés de debochar dos atos dos personagens, acaba por entregar uma mensagem de otimismo, pois apesar de ter que deixar o local onde havia nascido e crescido, Rosa ainda assim consegue continuar em sua casa, através da conversão que Cosmo faz dessa em um barco, permitindo assim que Rosa a usasse para navegar por esse oceano que ia tomando cada vez mais o território anteriormente ocupado por terra firme. Uma das principais afirmações que circunda pela internet é que a casa é amaldiçoada, e não permite que seus habitantes a deixem, pois em nenhum momento é visto qualquer um deles a deixando, além da própria Rosa, que afirma inúmeras vezes que não pode sair dali. Contudo, essa informação é inverossímil com o que a trama constrói ao longo dos seus 3 capítulos, pois essa casa é amaldiçoada, mas não amaldiçoa seus habitantes, apenas traz à tona tudo o que há de pior dentro deles. O fato de que nenhum deles deixa a casa só faz com que o comportamento destrutivo dos personagens seja ainda mais bem explorado. Enquanto Raymond e sua esposa estavam completamente anestesiados pelo materialismo no primeiro capítulo, não deixar a casa era mais um indício de seu vício em trabalhar e a obsessão pelo sucesso. Assim como para Rosa, não deixar a casa era um indicativo de sua relação dependente com a casa e com seus pais, pois mesmo com isso a fazendo mal e colocando sua vida em risco, ela não a conseguiria deixar. Mesmo com 3 histórias distintas, The House consegue nos mostrar como a obsessão nos torna cegos e suscetíveis à enganação. A casa nada mais é do que um excelente artifício do roteiro para mostrar como mesmo os objetos mais simples podem ser glorificados pelos seres humanos, e como buscas incessantes também são destrutivas para a nossa espécie. Todos que se recusam a perceber o quão destrutivos eram seus comportamentos acabaram por parecer ou ser ridicularizados. Apenas Rosa, que mesmo a muito custo, conseguiu perceber que não podia insistir em algo perdido para sempre. Conseguiu a salvação afinal.
Apesar de muito confusa, a trama de The House é genial, satírica e ácida na dose certa, e mesmo se utilizando de uma técnica já fora de moda, consegue equilibrar com perfeição o absurdo e o real, entregando um entretenimento puro e uma crítica que nunca deixa de ser relevante, a crítica à psique humana e seus extremos.